Bom dia, bom dia. Terça-feira, mais uma, né? E nós aqui novamente com mais uns grãozinhos no caminho de hoje, trazendo para a gente a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. O Evangelho traz para a gente hoje o capítulo 18, muitos dos chamados e poucos dos escolhidos. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Senhor, todos vós que repelis a doutrina espírita como uma obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois o momento de ouvir chegou. Basta trajar a libreia do Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer eu sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e vós os reconhecereis por suas obras. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos de Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo, árvore poderosa, cujos ramos espessos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor? Os frutos da árvore de vida são os frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como fez durante muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procura espalhar os seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles quiseram conformá-la à sua ideia, quiseram modelá-la segundo as suas necessidades. Eles a cortaram, diminuíram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis não produzem maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento que se detém sob sua sombra para procurar o fruto da esperança que deve lhe restituir a força e a coragem, não distingue senão ramos infecundos, fazendo pressentir a tempestade. Em vão, ele procura o fruto de vida na árvore de vida. As folhas caem secas, a mão do homem, de tanto manejá-las, queimou-as. Abri, pois, os vossos ouvidos e os vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore de vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, e havereis produzir ainda com abundância seus frutos divinos. Deixai-a tal como Cristo vô-la deu. Não a mutileis. Sua sombra imensa quer se estender sobre o universo. Não encurteis seus ramos. Seus frutos benfazejos caem em abundância para sustentar o viajor sedento que quer atingir o objetivo. Não os colheis esses frutos para os guardar e os deixar apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Há muitos chamados e poucos escolhidos. Há assambarcadores do pão da vida, como os há frequentemente para o pão material. Não vos enfileireis entre eles. A árvore que produz bons frutos deve distribuí-los para todos. E depois procurar aqueles que estão sedentos. Conduzi-os sobre os ramos da árvore e dividi com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, distanciai-vos, pois, daqueles que vos chamam para vos apresentar as dificuldades do caminho, e segui aqueles que vos conduzem à sombra da árvore de vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore de vida derrame sobre vós seus frutos com abundância. Crede e orai. Simeão Bordeaux, 1863. Pois é, né? Reconhece-se o cristão pelas suas obras e não somente pelas suas palavras, né? Falar bonito, muita gente fala. Praticar o que fala é que é outra história, não é? Falar bonito, tem muita gente aí que sobe num palanque, sobe num altar, né? E exalta, e fala bonito, e todo mundo aplaude, mas vai lá no fundo ver se ele está fazendo aquilo tudo que ele está falando. Ele está fazendo uma coisa boa, sim, é inegável. Está trazendo para você, para nós, palavras de amor, palavras de esperança, palavras de fé.
palavras de trabalho, não é? Mas será que ele tem tudo isso, que ele pratica tudo isso que ele fala? É muito difícil, porque nós todos somos árvores, não é? Todos fomos plantados pelo Pai. A nossa sementinha foi jogada. Nós crescemos e muitos de nós demos frutos. E como serão esses frutos da nossa árvore? Como serão? Serão frutos bons ou frutos não bons? Não é? Serão frutos doces ou frutos amargos? Vamos pensar um pouquinho em como nós cuidamos, né, para que nossos frutos sejam doces, sejam bons e para que se multipliquem os frutos de nossa árvore. Nós que somos pais, avós, tios, né, responsáveis por alguém, temos o dever de dar exemplo daquilo que nós falamos. Que seja bom ou não bom, é o que nós temos que ver dentro da gente, o que nós estamos fazendo, com as sementes que nós estamos deixando, com os frutos que estão caindo de nossa árvore. Nós temos que ver se esse fruto que está caindo aqui vai ser bom para um filho nosso que está ali esperando o fruto cair, para um enteado, para um sobrinho, para alguém que está aqui do nosso lado esperando o fruto da nossa árvore cair em suas mãos. Nós temos que ver se esse fruto vai ser bom para ele. Porque se nós estamos falando, dando exemplos, nós temos que estar praticando o que nós falamos. É uma reflexãozinha que a gente tem que fazer, né? Como é o fruto da minha árvore? É o fruto que o Pai mandou através do Cristo? Eu estou frutificando amor? Eu estou distribuindo esse fruto para todos aqueles que estão ao meu redor? Por todos aqueles que passam por mim? É o que nós temos que refletir. Porque o Pai mandou o Cristo à Terra para nos trazer o exemplo maior de amor, o amor incondicional. Cristo amava todos, indistintamente. E nós teríamos que fazer a mesma coisa que Ele, porque nós somos frutos dessa árvore. Teoricamente, né? Porque tem muitos que rejeitam serem os frutos dessa árvore ainda. Mas um dia vai estar na consciência de cada um que cada um é o fruto da árvore do Cristo. Uns demoraram mais para amadurecer. Tá certo? A leitura do Evangelho foi essa, o comentário foi esse que eu fiz, pequeno, né? E cada um puxe para si um pouquinho do que foi falado, pegue lá no livro, dê uma lida e puxe mais alguma coisa, né? E hoje o Livro dos Espíritos traz para a gente a questão 158 do capítulo 3, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. O exemplo da lagarta que primeiro rasteja sobre a terra, depois se encerra em sua crisálida, sob uma morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode nos dar uma ideia da vida terrestre depois do túmulo e finalmente de nossa nova existência? Os Espíritos responderam: uma ideia restrita. A imagem é boa, mas é necessário não tomá-la ao pé da letra, como sempre o fazem. Sabe por quê? Porque nem sempre a nova existência será brilhante. Às vezes, de acordo com o que nós passamos aqui, o que nós fizemos aqui, a nossa próxima existência vai ser uma existência de sofrimento. Não é? Vai ser uma existência onde a gente vai se culpar por ter feito alguma coisa ou por não ter feito alguma coisa de bom. A existência na nova vida espiritual, né, vai depender muito da nossa vida terrena. Então nem sempre a lagarta vai se transformar numa borboleta linda, né? Às vezes essa lagarta vai se transformar numa bruxa, né?
que a gente chama aquelas mariposas grandes lá, aquelas borboletas feias, né? Às vezes vai se transformar naquilo. Vamos então cuidar para que a nossa lagarta seja uma borboleta linda. Tá bom? Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.